Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Alan, tá? E eu tô gravando esse vídeo aqui em especial para o terceiro ano do Colégio Ângera aqui de Barbacena, para os meus queridos do terceirão, tá? Eles vão fazer um trabalho muito top sobre física aplicada, sobre física moderna, e um dos grupos escolheu falar sobre multiverso, tá? Então, para auxiliá-los, eu decidi gravar esse vídeo aqui e postar no meu canal, porque pode auxiliar outras pessoas também, né? Porque esse assunto é muito interessante, porque a gente está lotado aí de filmes de super-heróis, DC e Marvel, mais da Marvel, né? Que explora muito bem esse conceito sobre o multiverso. Aí eu pergunto a vocês: será que tem física nesses filmes? Será que, ou melhor, não necessariamente tem física. Será que nesses filmes existe alguma coisa de física por trás dos filmes? Não necessariamente 100% física, ou seja, um filme todo correto de acordo com a física. A gente vai ver que não é. Mas tem uma inspiração na física? Vamos ver esse trem direito aí. Bom, do que a gente vai falar aqui afinal? Bom, em primeiro lugar, vamos ver o que os filmes dizem, né? Então vamos ver o conceito de multiverso explorados em alguns filmes. Algumas coisas são muito boas, pessoal. Deixa eu só colocar meu marcador laser aqui, top demais. Apontador laser. Então algumas coisas são muito boas. Outras nem tanto, né? Eu acho que o pessoal que gosta de filme de super-herói, essa parte de outras nem tanto, eu acho que vocês sabem de qual filme eu estou falando. Bom, a gente vai ver o que os filmes dizem, né? O que eles propõem. E depois a gente vai ver um pouquinho da mecânica quântica, né? Lembrando que essa aula aqui, pessoal, é uma aula, né, introdutória. Na verdade, é mais uma aula de divulgação, né? Voltada para o ensino médio. Então, eu não vou explorar a parte técnica, né, da mecânica quântica. Eu vou explorar a sua parte mais conceitual para que a gente possa entender um pouco do que é esse universo da mecânica quântica, que na verdade ninguém entende nada disso, e muito menos eu. Então, a gente vai ver um pouco da mecânica quântica e a sua estranheza, né? Porque é algo que não é intuitivo. A gente vive num mundo em que a gente determina as coisas. Não, peraí. Deixa eu reformular melhor. A gente vive num mundo determinístico. Se eu quero calcular velocidade, eu consigo. Se eu quero calcular posição, eu consigo. Aceleração e por aí vai. Na mecânica quântica, a gente vai ver que esse trem é um pouco diferente, né? A gente não trabalha com a noção determinística, mecânica quântica usual, né, de Schrödinger, mas sim com a noção probabilística. Vamos ver aqui também a pontinha de física que está por trás desses filmes, que é a interpretação de muitos mundos. E qual que é a sua importância para a cosmologia quântica, né? A gente vai ver o que é isso lá mais para frente. E vamos condenar, vamos condenar. Calma. Não sou Xandão para condenar ninguém. Então, na conclusão, a gente vai ver o porquê condenar ou não um filme desse tipo, né? Spoiler, não vamos condenar um filme, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é filme de super-herói, cara. Se um filme de super-herói começar a ter física demais, eu nem assisto. Eu vou lá para me divertir. Nossa, professor, você não gosta de... Gosto de física. Mas, pô, peraí, né? Nem tudo precisa ser igual a física propõe. A gente precisa se divertir também. Nossa, Alan, você tá falando que a física não é divertida. Tem coisa que não é. Mas enfim, deixa esse assunto quieto. Bom, então a gente não vai condenar o filme, galera. Mas o CGI a gente pode condenar, né? Porque tem um CGI aí que, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O que os filmes dizem? Será que tudo aquilo que a gente vê é possível, pessoal? Doideira, né? Será que, por exemplo, aquelas cenas malucas que a gente vê, né, no filme do Doutor Estranho, lá no multiverso, e aquelas paradas muito doidas, tudo espelhado e, porra, foi mal, falei palavrão, desculpa, YouTube. E, pô, briga pra lá, briga pra cá, bichos estranhos que aparecem na interseção desses espaços-tempo.
Ai, que loucura, será que isso tudo é possível? Bom, vamos ver, né? Primeira coisa, olha lá, ó. A gente tem essa primeira imagem aí, se eu não me engano, é no início do filme, tá? Me falha a memória o nome completo. É Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, se eu não me engano. O que essas imagens espelhadas elas tentam ilustrar? Elas tentam ilustrar a ideia da dos universos paralelos. Só que segundo a minha interpretação, nesse frame específico, né, nessa passagem, não só é a interpretação dos universos paralelos, mas sim numa conexão entre esses universos. É por isso que gerou essa bagunça. Culpa do Homem-Aranha, né? A gente sabe que é culpa do Homem-Aranha. Então, será que isso é possível? A gente pode ter uma situação em que podemos abrir caminhos para interseccionar. Essa palavra está certa? Enfim, ou melhor, vai interseccionar mesmo. Será que existe uma conexão, agora fica melhor, entre esses universos? E será que é assim, cara? É uma coisa muito louca, os universos tudo se conectando ao mesmo tempo, aí você abre um portal e vem bicho de outra dimensão, e vem bicho que tá entre dimensão. Não, loucura, né? Bom, eu acho legal pra caramba, cara, mas vamos ver o que a física diz sobre isso. O outro exemplo é o filme do Flash, que teria tudo para ser um ótimo filme. É até bom até certo ponto. Nessa cena, segundo o que eu interpretei, é o Flash correndo mais rápido que a luz. Se ele corre mais rápido que a luz, ele está voltando no tempo. Por quê? Porque ele quer corrigir a zeme que ele fez, né? Então, nessa brincadeira aí, ele volta no tempo e consegue acessar universos paralelos. E o final do filme, gente, traz um CGI trágico. Meu Deus do céu. Inclusive eu tenho um bônus aqui, cara, que é o Nicolas Cage de Superman. Quando eu vi no cinema, cara, o CGI ficou tão ruim, cara, que eu falei. Cara, sabe aquelas novelas da Record, cara? Vocês não estão lembrados, mas tinha novela na Record que era. Como é que é mesmo? Acho que é Caminhos do Coração. Uma novela lá que envolvia, pô, tipo X-Men, só com X-Men do Brasil. Olha que loucura. Pô, meu Deus do céu, cara, era muito louco essa novela. E o CGI era nesse nível. Isso a gente tá falando de 10 anos atrás. E era um negócio bizonho. E o que aconteceu no final do filme foi mais ou menos isso, né? O Flash ele conseguiu. Espero que eu não esteja dando muito spoiler, mas todo mundo já deve ter visto esse filme, né? Pelo menos quem gosta de filme de super-herói. Ele consegue acessar vários universos com vários Superman diferentes. O próprio universo que ele foi tinha uma Supergirl. Não sei falar inglês, tá, pessoal? Mas e isso ele fica até surpreso, ele não esperava, né? Encontrar essa Supergirl aí, pelo que eu me lembro. Mas ele acessa universos diferentes e um desses universos tem o Superman do Nicolas Cage, cara. E pô, vocês podem se perguntar, porra, Nicolas Cage? Sim, ele quase fez o papel de Superman na década de 90. Ele realizou testes para fazer eu não lembro se é um filme, se é uma série, interpretando o papel de Superman. Eu acho uma pena isso não ter conseguido, que eu acho o Nicolas Cage muito F, entendeu? Eu acho ele muito fueda. Eu gostaria muito de ter visto um filme, uma série com o Nicolas Cage, que se eu não me engano iria ao ar em 1998, né? Em 98 eu tinha acho que 9 anos, 10 anos, enfim. E eu já era muito fã do Superman, sou até hoje, fanboy, e eu queria muito ter visto essa versão do Superman com ele, cara, porque eu acho ele muito maneiro, mas infelizmente não rolou, tá? Então é isso que a gente tem resumindo a obra, é isso que a gente tem, né, de multiverso. A gente tem, por exemplo, um filme que explora o multiverso, em que você abre portais em que esses universos se conectam e coisas loucas acontecem, ou então a gente tem um cara tipo Flash que corre mais rápido que a luz e consegue acessar universos paralelos. Aí você pensa, pô, será que a física permite isso? Né? Igual diz o Galvão Bueno, né? A física não permite. E dessa vez ele está certo. Bom,
Então vamos ver um pouquinho de mecânica quântica. Galera, isso daqui é um ramo assim, muito complexo, tá? O que eu vou passar para vocês, eu vou tentar ser o menos técnico possível. Em contrapartida, para mim ser o menos técnico possível, eu vou tentar ser o mais conceitual possível e tentar não falar groselha, tá? Então, para introduzir o conceito de mecânica quântica, vamos falar do gato de Schrödinger, ou Schrödinger. Eu estou formado em física há muito tempo, até hoje eu não sei como é que se fala, eu acho que é Schrödinger. Bom, o próprio Schrödinger, que é o pai da mecânica quântica usual, né? A mecânica quântica probabilística, ele propôs o experimento lá na década de 30 para ele mesmo, hein? Para criticar, né, essa interpretação da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague, e para isso ele propôs o experimento mental. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um gato, né? E esse cara aqui não é um gato deitado. Não é um gato deitado, é o mesmo gato, que ele pode estar morto e vivo. O que acontece? Ele propôs o seguinte, o experimento mental, pelo amor de Deus, tá? Ele imaginou o seguinte, imagina que você tem um gatinho, miau, isso não estava no script, que eu tenho um gatinho, e esse gatinho ele está preso numa caixa. E nessa caixa aqui eu tenho uma fonte radioativa, tá? Essa fonte radioativa, ela está ligada a um contador Geiser que mede radiação, e esse contador aqui, ó, por um dispositivo, está ligado a um martelo. E esse martelo ele pode quebrar um frasco de veneno altamente tóxico, ok? Só que essa fonte radioativa ela possui um átomo que pode decair ou não. Se ele decair, o que vai acontecer? Esse contador Geiser vai detectar esse decaimento e vai acionar o martelo. O martelo vai quebrar o frasco, o veneno vai se espalhar e o gato vai de vasco. Mas ele pode não decair. Se ele não decair, nada vai acontecer com o gato. Ou seja, de acordo com a mecânica quântica, o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Você fala, nossa, professor, que doideira, eu também acho. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo, de acordo com a mecânica quântica. Por quê? Porque quem vai determinar se o gato está vivo ou está morto é você. Exatamente, você que está por trás da telinha. Você vai abrir a caixa e o estado quântico do gato vivo ou morto vai colapsar para o estado vivo ou estado morto, tá? Então a mecânica quântica ela trabalha com probabilidade, a mecânica quântica de Schrödinger, e não com algo determinístico, beleza? Bom, agora, falando um pouco da mecânica quântica, eu vou ter que falar um pouquinho de equação, tá, pessoal? Eu sei que vocês não gostam. Então é o seguinte, matematicamente, tá vendo isso daqui? Isso é um ket de estado, essa representação aqui. Isso é a função de onda que representa o estado quântico do gato. Ele é dado por 1 sobre raiz de 2, né, que multiplica aqui, ó, a soma do ket, que é o estado quântico do gato vivo, mais gato morto. Mas, professor, o que é esse 1 sobre raiz de 2? Isso é um coeficiente. Ele não tem interpretação física da maneira que ele está aqui. Mas se você elevar esse cara ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 2 ao quadrado dá meio. Se você aplicar a propriedade distributiva, elevando esse cara ao quadrado aqui, ó, 1 sobre 2 dá meio. Ou seja, existe 50% de chance do gato dar vivo e 50% de chance do gato dar morto. E quem vai determinar isso é você, exatamente, ao abrir a caixa. Entendeu? Quando você abre a caixa, você que é o observador, você interfere no sistema, ok? E ao interferir no sistema, ele vai colapsar para uma solução. Mas a princípio você tem 50% de chance de cada situação. Mas, professor, isso acontece, por exemplo, para elétrons, porque a mecânica quântica é a física do mundo atômico e subatômico. As leis de Newton que a gente conhece, elas não se aplicam ao mundo dos caras pequenos. Não estou falando cara pequeno, um cara de 1,50 m, não. Eu estou falando para cara do tamanho de elétron, ok? Então, só para exemplificar aqui, ó, eu tenho um ket de estado,
para um elétron, né? Que ele é dado. Olha só, eu tenho duas constantes, alfa e beta. Esse alfa e beta aqui, ó, fazem o papel do 1 sobre raiz de 2. Sozinhos, eles não têm interpretação física, mas o quadrado deles dá essa probabilidade, ok? De encontrar o estado no ket desse daqui ou desse daqui. Nossa, professor, setinha para cima, setinha para baixo? Aqui eu estou falando de spin, tá? Então, o elétron, o estado quântico do elétron é dado pela superposição entre esses dois estados. Vocês devem se lembrar lá do conceito de spin, visto lá nas aulas de química. Spin, pessoal, como é que eu posso falar para vocês? É uma propriedade intrínseca dessas partículas, tá? Significa que ela pode se alinhar ao campo magnético. Então, ela pode se alinhar de duas maneiras. A gente representa a setinha para cima uma maneira e a outra maneira com a setinha para baixo, ok? Então, é a propriedade de se alinhar a esse campo magnético, é uma propriedade intrínseca que as partículas subatômicas têm. A gente tem que tomar cuidado que spin não está associado a giro, igual a gente costuma ver em alguns livros, tá? A definição de spin é um pouco complexa. Eu tô tentando trazer para vocês aqui algo não muito técnico, ok? Mas qual que é o objetivo? É mostrar aqui, ó, que de acordo com a mecânica quântica usual, primeiro, tudo é probabilístico, tá? A gente não trabalha com coisas determinísticas. E segundo, além de ser probabilístico, ela não é intuitiva igual a mecânica clássica, né, que a gente estuda leis de Newton, cinemática, ela não é intuitiva. E é o observador que vai efetuar uma medida que vai fazer com que o estado colapse para um determinado estado quântico. O que pode determinar o estado quântico? Spin, energia, momento angular, tá? São essas, digamos assim, grandezas que podem determinar o estado quântico de uma partícula subatômica. Então, obviamente isso é muito complexo, mas conceitualmente é isso que eu estou falando para vocês. A mecânica quântica usual, a mecânica quântica de Schrödinger, né, iniciada por ele, tem essa pegada probabilística. Não é algo determinístico, e sim probabilístico, tá? Agora vamos lá, vamos para a interpretação de muitos mundos. Nossa, professor, você falou de mecânica quântica e tal, calma. Existem outras interpretações da mecânica quântica e essa daqui em particular, a interpretação de muitos mundos, ela tem uma importância fundamental para o que a gente chama de cosmologia quântica. Nossa, professor, falou de cosmologia, você fica até arrepiado. Fico, porque eu adoro. Cosmologia é a área que o pai trabalha e cosmologia quântica é a área atual que o papai está trabalhando. A cosmologia, ela estuda o cosmos, né? Oh, nossa, não sabia. Calma, deixa eu melhorar. A cosmologia, ela estuda o universo como um todo, entendeu? Desde o seu início até um provável fim em todas as escalas. Ou seja, é um estudo do universo como um todo. Não é a astrofísica que foca em uma galáxia, em um planeta. Se tiver algum astrofísico aqui vendo essa videoaula e eu ter falado groselha, desculpa. Mas ela é diferente da astrofísica, da astrobiologia. Ela estuda o universo como um todo. E estuda a evolução das grandes estruturas do universo, galáxia, nebulosa, buraco negro, tá? Já a cosmologia quântica estuda isso a nível quântico. Porém, qual que é o problema disso? A mecânica quântica usual, ela não consegue conversar com a relatividade geral, né? Que é a base aí do estudo da cosmologia, quando a gente lida com algo muito pequeno. O que eu estou querendo dizer com isso? Com o Big Bang, com a origem, entendeu? Tudo no início surgiu de uma singularidade a princípio, de acordo com o Big Bang. E essa singularidade tinha dimensões infinitesimais, ou seja, muito pequenas. Então, poxa, se eu estou lidando com algo muito pequeno, muito pequeno, tipo o Atlético, e a relatividade geral não dá conta. E eu preciso, então, fazer o quê? Aplicar ideias da mecânica quântica.
Só que a mecânica quântica tem um problema. A mecânica quântica você tem o estado quântico, você tem o observador. Se a gente for aplicar isso no contexto do universo, quem é o observador? Já pararam para pensar? Não, peraí. Então, beleza. Você tem lá o Big Bang, a singularidade. Eu vou aplicar a mecânica quântica naquilo, mas eu preciso de um observador. Quem é o observador? É Deus? É Jesus Cristo? Calma, calma. Calma, pera lá. Não é assim que a banda toca. Bom, o que é basicamente a interpretação de muitos mundos? Ela é uma interpretação da mecânica quântica, que ela surgiu com Hugo Everett lá, olha, não tem muito tempo lá, 1957, né? Lá na década de 50, essa ideia ela surgiu e hoje ela é muito bem estabelecida no mundo acadêmico. Então ela tem várias aplicações práticas aí no ramo muito novo que é o da cosmologia quântica, né? Ela propõe o seguinte, né? Que quando eu faço uma medição quântica, lembra que na mecânica quântica do gatinho, para mim determinar se ele está vivo ou está morto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a caixa, ou seja, eu vou interferir no meu sistema e o sistema vai colapsar para um resultado. A interpretação de muitos mundos não propõe isso. Ou seja, ao invés do universo colapsar, ele se ramifica, criando cópias, né, entre aspas, desse seu sistema para cada resultado possível. Então você consegue, né? Vou tentar falar não muito em, né? Não vou tentar entrar muito em termos técnicos, mas basicamente o que a interpretação de muitos mundos consegue fazer, e com sucesso, é colocar no mesmo estado quântico observador e universo. Show! Maravilhoso! E aí, o resultado, você vai, né, obviamente, escrever equações, você vai fazer um... Foi mal, pessoal, engasguei. Desculpa, pessoal. E não vai ter corte, tá? Aqui é ao vivo, ô louco, bicho. Então, na mecânica quântica colapsa, entendeu? Na interpretação de muitos mundos isso não vai acontecer. Por quê? A consequência de você colocar observador, e o universo, que é seu estado quântico, que é o seu sistema, no mesmo estado quântico, a solução proveniente disso não é um colapso, é uma ramificação. Então, em tese, eu tenho, segundo essa interpretação, infinitos universos, ok? Ramificados lá quando aconteceu o Big Bang. Só que essa ideia, ela é muito complexa, né? Quando a gente fala disso, a gente fala basicamente de duas equações, que é a equação de Wheeler-DeWitt ou as integrais de caminho de Feynman para o próprio universo. E considera, principalmente essas integrais de caminho, o universo com diferentes probabilidades iniciais, com diferentes propriedades iniciais. E não são pessoas, pessoal. São propriedades. Isso não significa que tem uma lana. Lembra da lana? Linda lana. Então, não significa que tem uma cópia minha feminina em outro universo. Ok? A ramificação desses universos, a gente pode ter universo até que já colapsou, entendeu? Isso não significa cópias de pessoas numa vida diferente. Então eu tenho um universo paralelo em que o Alan é uma Lana, o outro universo paralelo que eu sou um ator da Globo, o outro universo paralelo que eu sou presidente dos Estados Unidos. Não é isso, entendeu? Esses universos diferentes, primeiro, não tem essa ideia de cópia de você mesmo. Segundo, esses universos eles não se comunicam entre si. Então esse que é um dos erros cometidos nos filmes, né, lá de Hollywood. Mas pessoal, é filme. Pelo amor de Deus, não vai misturar com física, vai se divertir, ok? Um dos erros é esse. Lá fica muito claro no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que você transita entre universos paralelos e acontece aquela doideira toda. Isso não acontece. Esses universos evoluem de maneira independente, tá?
E o segundo é a questão da cópia. Não tem uma cópia de você em outro universo, tá? Isso é mais uma interpretação filosófica, talvez metafísica, mas não corresponde à solução matemática que a cosmologia quântica propõe. Principalmente essas interpretações aqui, né, das soluções da equação de Wheeler-DeWitt, né, ou pelas integrais de caminho lá de Feynman. Eu não estou mexendo com isso, graças a Deus. Talvez futuramente, mas agora não. Eu trabalho mais com a equação de Wheeler-DeWitt e não tem nada disso não, tá? Mas pessoal, é filme, vai lá para se divertir. A ideia de multiverso, gente, o filme tem que ser legal. Ele pega essa ideia e extrapola. Para quê? Para ficar legal, entendeu? Imagina um filme lá do Doutor Estranho que não tem cópia de Homem-Aranha em universos paralelos. Aí fica paia, pô. Não tem nem filme, entendeu? Então cuidado, pessoal. Vá no cinema para se divertir. Não vai ficar corrigindo o filme igual um nerd infeliz, tá? Mas agora a nível de informação, né, né, essas coisas no sentido de uma cópia de você mesmo, né, no universo em que você se deu bem na vida e tal, não, isso, né, não existe. Então, conclusão, eu acho que eu até já falei sobre a conclusão. Você não deve mais ver filme de super-herói. Ah, o Alan falou que esse negócio aí de multiverso aí, de acordo com os filmes da Marvel, da DC, é balela, isso não existe. Eu nunca mais. Mentira, não faça isso. Inclusive, 10 de julho estreia Superman Legacy, né? E vai ser um filmaço pelos trailers. Pelos trailers dá a ideia de que o Superman Legacy vai explorar a ideia de multiverso, tá? Tem uma parte do trailer em específico que o Superman tá preso, tipo numa câmara de vidro, entendeu? E ele quebra aquela câmara e pá, e depois a gente não sabe o que acontece. Mas parece ali que a gente tem vários meta-humanos presos ali, entendeu? Pode ser proveniente de outros universos e tal, de outras realidades. Então eu acho que esse novo filme do Superman vai explorar essa ideia de multiverso, ok? Então, cada universo, pessoal, para finalizar, é uma possibilidade diferente da história, só que do próprio espaço-tempo. Olha lá, não é pessoa, é espaço-tempo. E não é uma ramificação de cópia nossa. E, como eu falei para vocês, eles não se comunicam. E nem existem atalhos, né, do ponto de vista matemático para você acessar o universo vizinho. Opa, eu vou fazer uma visitinha lá no outro universo para visitar minha mãe, sei lá, pô, como ela estaria naquele universo. Não, isso não existe, tá? Beleza? Então, como conclusão, assista os filmes de super-heróis. Mas saibam que tem uma pontinha de física, só que obviamente aquilo é extrapolado, né? Aquilo ali não condiz com o que diz a física. Ela só pega a ideia e extrapola para ficar uma coisa legal. Ok? Então, pessoal, vamos concluir, né? Eu posso tomar várias decisões. E olha só que interessante, já que eu tenho vários universos, olha só, eu tenho universos paralelos. E, de acordo com os filmes da Marvel, esses universos estão conectados, olha lá. Eu posso, então, tomar uma decisão aqui e que no outro universo essa decisão vai ter uma consequência boa ou ruim. Será? Não, né, pessoal? Isso não existe. Isso aí é ficção científica, tá? Mas não deixa de ser legal, tá joia? Então, um beijo, um abraço. Tamo junto. Pessoal, dá um like, dá um joinha, compartilha com os amiguinhos, beleza? Eu ainda não comecei a editar os vídeos, né? Colocar umas intro maneira, pá, porque eu não tô com muito tempo. Mas é tudo gravado com humildade e com o meu coração bom, tá joia? Valeu, pessoal!